Oi, pessoalzinho, tudo bem? Hoje vocês terão a nossa videoaula de número 10, ok? Vocês já finalizaram a segunda unidade e hoje, dia 2 de setembro, estamos dando entrada à terceira unidade. Vocês sabem que a terceira unidade é a última, né? Nós só estudamos agora da primeira à terceira unidade. Espero que seja assim uma unidade de muito sucesso, de muita dedicação para todos vocês. O assunto da nossa videoaula hoje é um assunto assim muito comovente. Só em olhar as imagens do assunto da nossa aula já nos comove, né? Como a própria imagem já mostra, nós vamos falar hoje sobre trabalho infantil. Na videoaula de hoje, vocês entenderão o que é trabalho infantil, a partir de que idade é considerado trabalho infantil, quais são os tipos de trabalhos de trabalho infantil que mais acontece. No Brasil existe trabalho infantil atualmente, ou seja, nos dias atuais, existem trabalho infantil. Então, são essas e outras perguntas que nós vamos estar tendo resposta na videoaula de hoje. E vocês vão refletir também durante essa videoaula se um dia você já realizou trabalho infantil ou ainda realiza, né? Porque o trabalho infantil é considerado trabalho infantil, trabalho realizado por menores de 18 anos, tá bom? Mas será que todos os trabalhos realizados por pessoas abaixo de 18 anos é considerado trabalho infantil? Então, são essas e outras questões, né, que vamos estar discutindo nesta videoaula. O que é trabalho infantil? O termo trabalho infantil é definido como o trabalho que priva as crianças de sua infância, seu potencial e sua dignidade, e que é prejudicial ao seu desenvolvimento físico e mental. Ele se refere ao trabalho que obriga as crianças a abandonar a escola prematuramente. É considerado trabalho infantil o trabalho realizado por menores de 18 anos. Entenderam direitinho? Por exemplo, uma criança, né, que ela deixa de estudar, deixa de viver a sua infância, né, para realizar qualquer que seja o tipo de trabalho, é considerado trabalho infantil. Vocês me perguntam, pronto. E uma criança que ajuda em casa a mamãe lavar a louça, que ajuda a cuidar do irmãozinho, que lava a sua própria roupinha, é considerado trabalho infantil? Não. Esse tipo de trabalho, por mais que seja realizado por menores, né, de 18 anos, não é considerado trabalho infantil. Por quê? Porque a criança ela só está, junto com sua família, dando uma ajuda, um apoio, um suporte. E isso ajuda a ter um aprendizado, um desenvolvimento, né? De alguma. Não faz barulho, não. Entra com o João. Faz barulho, não. Mamãe tá gravando aula. Entra pra lá. Entra que eu tô gravando aula aqui. Não faz barulho, não. Não faz barulho, não. Só vai lá pra sala, Joelson. Então, pelo contrário, esse tipo de trabalhos, né, ajuda a criança a desenvolver alguns valores humanos, né, como ajudar o outro, enfim, pelo contrário, ajuda. Mas, se para realizar esse trabalho a criança precisa abandonar a escola, né, deixar de brincar, deixar de ter uma vida, né, de criança, aproveitar sua infância, e que isso também vinha prejudicar seu desenvolvimento físico e também mental, é considerado trabalho infantil. Por exemplo, tem mães, né, que colocam os filhos menores, principalmente as meninas, para tomar conta dos seus irmãozinhos, né, para ir, mas vai para a escola. Continua estudando, estuda de manhã e vai para a escola à tarde. Mas durante a manhã, essa criança, em vez de brincar, de ter uma vida de criança, infelizmente, ela passa a fazer o papel de babá do seu irmãozinho ou da sua irmãzinha. Então, isso é trabalho infantil? É. Porque, embora a criança vá para a escola, né, em um turno, no outro turno, ela não brinca,
ela não vive a infância dela. Então, é trabalho infantil, porque ela tem uma obrigatoriedade a obrigação de estar cuidando de uma outra uma criança cuidando de outra criança. Então, é considerado trabalho infantil. Qualquer trabalho exercido por criança deve ser classificado como trabalho infantil? É como eu já falei, né? No slide anterior. Nem todo trabalho exercido por criança deve ser classificado como trabalho infantil. O termo trabalho infantil é definido como trabalho que priva as crianças de sua infância, seu potencial e sua dignidade, e que é prejudicial ao seu desenvolvimento físico e mental. Refere-se ao trabalho que é mental, físico, social ou moralmente perigoso e prejudicial para as crianças. Interfere na sua escolarização. Priva as crianças da oportunidade de frequentar a escola, né? Que é a mesma questão da escolarização. Obriga as crianças a abandonar a escola prematuramente. Exige que se combine frequência escolar com trabalho excessivo, longo e pesado. Então, além dos fatores que eu falei anteriormente, está atrelado também a questão do abandono, né, da escola. Abandonar a escola para trabalhar é trabalho infantil e é crime, ok? Trabalho infantil na atualidade. Ó, Pro, nos dias de hoje existe trabalho infantil? As crianças trabalham? Isso aí só acontecia antigamente. Por exemplo, quando a Pro era criança, na faixa etária, né? Na época de que nossos avós, nossos pais eram crianças, não. Existe trabalho infantil na atualidade, sim. A prática de trabalho infantil não é muito antiga. Desde, né, o tempo dos nossos avós, bisavós, enfim, desde que o ser humano, né, passou a existir no nosso planeta, já existe sim o trabalho infantil. Muitos não sabem, né, que está obrigando que sua criança está realizando trabalho infantil por falta de conhecimento. Mas muitas crianças praticam trabalho infantil, até mesmo se a família entender que é trabalho infantil. Outras famílias entendem, né, mas continuam explorando a criança. E é uma realidade que acontece há muitos anos, né? No Brasil, ainda é uma realidade, e no mundo inteiro, mas vamos falar mais especificamente do nosso país. Ainda é uma realidade, né, que deve ser combatida no Brasil e no mundo, em especial nos países em desenvolvimento. Então, o trabalho infantil ele acontece muito em países em desenvolvimento, ou seja, países pobres, subdesenvolvidos. Então, isso acontece muito. Apesar de ser uma prática condenável e criminosa, apesar de ser uma prática, né, condenável e criminosa. O que é condenável? As pessoas que praticam, né, as famílias que permitem que as crianças pratiquem o trabalho infantil e também quem contrata o trabalho da criança também são condenados, certo? E é considerado crime. Apesar de serem uma prática condenável e criminosa, na maioria dos países, além de ser fiscalizado por agências internacionais ligadas a organizações das Nações Unidas, a ONU, por meio do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o trabalho infantil ainda persiste. Olha, gente, que realidade triste. Apesar, né, de existirem vários órgãos, né, como a ONU, como a Unicef, e por mais que a lei fale que é crime e que essas pessoas são punidas, tanto família como os empregadores, certo? E se os empregadores forem as próprias famílias, todos são punidos. Se vocês souberem de alguma criança que estiver sendo explorada, certo? Explorada, realizando trabalho infantil, vocês podem denunciar, certo? Hoje, em nossos municípios, existem, né, assistência social, né, o CRAS, o CREAS, que são órgãos que a gente pode estar denunciando. Essa denúncia pode ser feita de forma anônima, tá? E pegue o contato dessas pessoas, desses órgãos, né, que existem em nossos municípios, ou vá de uma forma sigilosa e denuncie, tá bom?
essas pessoas, essas famílias, tanto quem estiver contratando o trabalho infantil, como também as famílias que estão permitindo, ou a própria família que está explorando o trabalho infantil, elas vão responder juridicamente. Mesmo assim, gente, olha, tendo tantas fiscalizações, tantos órgãos que protegem as crianças e condenam o trabalho infantil, ainda em nosso país e no mundo é uma grande realidade. Lamentável. Quais são os trabalhos perigosos, né? Existem vários tipos de trabalhos, né, infantis, né? Mas tem aqueles que são ainda considerados muito perigosos. Ah, então os trabalhos que não são considerados perigosos podem ser realizados? Não. Mas a prática de trabalho infantil existem alguns que são, né, mais leves, outros mais perigosos, mas não deixam de ser trabalho infantil. Então, quais são os tipos de trabalhos perigosos? Caracteriza-se como trabalhos perigosos as atividades que, por sua natureza ou pelas condições em que se realizam, coloquem em perigo o bem-estar físico, mental ou moral das crianças. Os trabalhos perigosos não podem ser realizados por crianças e adolescentes abaixo de 18 anos. Quais são eles? Atividades que, por sua natureza ou pelas condições em que se realizam, coloquem em perigo o bem-estar físico, mental ou moral das crianças. O tráfico de pessoas, o trabalho forçado e a utilização de crianças e adolescentes em conflitos armados, exploração sexual e tráfico de drogas. Olha, tá vendo? O tráfico de pessoas, né? Trabalho forçado. A criança ela é obrigada a realizar aquele trabalho sem que ela tenha vontade. É trabalho infantil? É. Além de ser trabalho infantil, é considerado perigoso. E também a utilização de crianças e adolescentes em conflitos armados. As crianças, né, participam do mundo do crime. Quantos menores estão aí, né, no mundo do crime, já com armas na mão, né, prestando serviços para traficantes, para pessoas, né, de má índole. Então, são considerados esses trabalhos aí, né, de trabalhos perigosos. A exploração sexual. Quantas crianças são exploradas sexualmente, né, em troca de dinheiro? E também o tráfico de drogas. Quem são as crianças e os adolescentes que se encontram atualmente em condição de exploração do trabalho infantil? Quem são essas crianças? São crianças advindas, né, provenientes de famílias extremamente pobres, em locais de alta miséria e sociais, altas misérias, ou até mesmo órfãos, né? Crianças que não têm os pais, locais onde não há auxílio afetivo. Milhões de crianças e adolescentes são obrigadas a trabalhar. Então, nos países pobres, gente, né? Principalmente como o nosso país, que é um país pobre, né? Nas regiões mais pobres do país, é onde mais acontece trabalho infantil. E também por crianças que são órfãs, né? Perde pai, perde mãe, então fica sem pessoas para dar sustento e aí acaba indo realizar o trabalho infantil para poder, né, conseguir o próprio sustento. Muitas das crianças exploradas têm menos de